A paz, queridos, nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Ruth, um livro biográfico que não se sabe exatamente o autor, mas que conta a história de duas mulheres. Na verdade, tem três personagens importantes nessa história: Noemi e Ruth, uma sogra, uma nora e Boaz. Aqui nessa história, nós estamos no momento em que Boaz entra na história. Quem é Boaz? Boaz é um parente de Elimeleque, né? Que era marido de Noemi. A história aconteceu quando esse casal, Noemi e Elimeleque, decide ir para Moabe, porque havia seca na terra, fome na terra, e lá eles foram. Quando eles chegaram lá, os seus filhos se casaram, né? Com duas mulheres moabitas. Mas morre Elimeleque, morre seus filhos e fica Noemi com as suas duas noras. Uma volta para a sua família e a outra, que é Ruth, decide voltar com ela para Judá. Quando elas chegam em Judá, elas chegam exatamente no tempo da colheita da cevada. E Ruth, que era jovem, a nora, vai ajudar a sua sogra e vai até o campo para pegar as espigas de cevada para levar para sua sogra, para ela fazer uma farinha e lá elas terem o que comer. Essa era uma lei que existia na época. Nos campos, na colheita, os segadores, tudo que eles deixavam cair no chão, eles tinham que deixar para que os pobres fossem ali e pegassem dos restos, né, da colheita e tivessem com o que comer. E Ruth então vai até o campo e casualmente ela cai no campo de Boaz. A gente sabe que Deus começa a escrever uma história de redenção para essas duas mulheres, não é? Quem é Boaz? Boaz é um parente de Elimeleque, como eu disse no começo, né, da história, e ele é um dos resgatadores. O que é um resgatador? Chega Noemi em Judá, ela como mulher, e Ruth, sua nora, também mulher, elas não tinham como assumir as terras, né, que eles tinham deixado e produzir nas terras. Mas se elas arrumassem um resgatador, um parente, que fizesse aliança com elas, que casasse com Ruth e assumisse a terra, pudesse assumir então a responsabilidade, né, de sustentar e de proteger e de fazer parte da família, trazer para a sua família e trazer abrigo, aconchego, responsabilidade e cuidado para as duas. Boaz era um que estava nessa linhagem da família. Ele poderia ser um resgatador da linhagem de Malom, que era o marido de Ruth que morreu. Então aqui vamos continuar a história, o que foi que aconteceu. Lá está Ruth na fazenda de Boaz. Boaz olha para a moça nova que está ali no campo e pergunta para os seus servos: quem é essa moça? E ele ouviu falar de Ruth. E quem era Ruth? Ruth era nora de Noemi, não é? E a fama dela já tinha corrido, porque imagine, uma jovem saiu da sua terra, da sua parentela e foi seguir uma sogra para um lugar onde ela não conhecia, para servir um Deus que ela não conhecia, mas ela tinha agido com quê? Com misericórdia, com benevolência para com a sua sogra. E essa fama trouxe-lhe uma boa fama. E quando Boaz ficou sabendo quem ela era, começou a favorecê-la. E falou: não, você não vai para nenhum outro campo, fica aqui, você vai ser bem cuidada junto com as minhas servas. E ainda deu ordem aos segadores para eles largarem mais coisas à beira do caminho para que ela pudesse levar muitas coisas para casa. Então é um pouco dessa história que nós vamos ler agora, que está a partir do versículo 13. Diz assim: disse ela a Boaz, né? Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão e molha do vinho teu bocado.
Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, ou seja, pegar, né, as espigas que haviam caído no chão, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Ou seja, Boaz a favoreceu de todas as maneiras, né? Deu comida a ela, fez com que ela pudesse pegar muitas espigas. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que lhe apanhara e foi quase um efa de cevada. Aqui diz que foi 22 litros. Olha, depois que Ruth debulhou a cevada que havia colhido, obteve um efa, aproximadamente 22 litros, o suficiente para manter a si mesma e a Noemi por mais ou menos 10 dias. Ou seja, ela não levou só algo para o seu dia, mas para 10 dias. Ou seja, Boaz fez com que ela ficasse bem suprida. Então, meu querido, é assim que Deus faz. Deus vai colocando pessoas, circunstâncias para te suprir em todas as coisas, não é? A gente aprende na palavra de Deus, que está lá em Filipenses, que Deus nos supre em todas as coisas segundo a sua riqueza em glória. É isso que Deus vai fazendo na sua vida, para aquela que buscou o seu refúgio debaixo das asas do Senhor, debaixo do Deus de Israel, dos seus cuidados, estava tendo a primeira experiência de provisão. Né? Ela não estava recebendo só para o seu dia a dia, mas ela estava recebendo ali só naquele dia alimento para por volta de 10 a 15 dias para ela e para a sua sogra. Então é assim que Deus faz conosco, é assim que Deus faz com você. Se você tem falta de algo, busque ao Senhor, que Ele vai te dar e vai te dar em abundância. Amém? E aqui continua dizendo, no versículo 18: tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Ou seja, era tanta coisa, gente, que dava para as duas, ainda sobrava. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalha é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Ruth: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Isso aconteceu por volta de 4 a 6 semanas, que ela ficou ali naquele campo, no campo de Boaz. Mas quando Noemi ficou sabendo que era o campo de Boaz, ela se exultou. Né? Ela ficou muito feliz, porque a Ruth não tinha ideia, né, do milagre que estava começando a acontecer na sua vida. Boaz era parente de Elimeleque, um dos resgatadores. Ou seja, ele poderia assumi-las como responsabilidade. E aqui, então, a sua sogra começa a dar direção a Ruth. E Deus estava escrevendo uma história de redenção maravilhosa. E é isso que acontece conosco. Sem querer, você cai no melhor lugar, no melhor emprego. Embora você não reconheça que Deus está te favorecendo, Deus está ali te favorecendo. Não foi o caso aqui. Ruth, eu acho que estava vivendo aquilo, estava se alegrando, mas
Noemi tinha noção exata que aquele que um dia ela disse assim, olha, o Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim, aquele que um dia ela declarou que a havia colocado num lugar de sofrimento, num lugar de necessidade, aquele mesmo estava agora mudando a sua vida e agindo com ela com benevolência, com misericórdia. É assim que Deus faz conosco também. Espera no Senhor, porque Ele está lá escrevendo a sua história de redenção, né? E Deus resgata tudo aquilo que vai se perdendo ao longo do nosso caminho. Então é isso que Deus foi fazendo. E no capítulo 3, a história continua dizendo: disse-me Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limparás cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseste, farei. Quando estava acabando a colheita, elas tinham que tomar alguma providência. E aí então elas decidem, né, agir, né, tomar as rédeas, né, da sua história e fazerem aquilo que elas poderiam fazer. Ruth, então, recebe todas as orientações da sua sogra e vai até Boaz. Aqui ela tira provavelmente as vestes de luto, toma banho, fica perfumada, põe o melhor vestido e vai ter um encontro com Boaz. E nesse encontro grandes coisas vão acontecer. Deus, ele faz assim com as nossas vidas, né? Como fez com a vida delas. Prepara encontros, prepara pessoas, faz conexões que nos favorecerão. E você sabe quem é Boaz, o resgatador? Ele é um tipo de Cristo. E Cristo é o nosso resgatador. Boaz, então, começa a tomar uma decisão de resgate, assim como Jesus decidiu nos resgatar, decidiu descer dos céus e vir até nós para escrever nas nossas vidas uma história de resgate. E através de Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados e a nossa história começa a ser escrita novamente. Não uma história mais de tristeza, de dor, mas uma história de plenitude. Porque Jesus um dia ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E assim ia começar a história daquelas mulheres. O resgatador entrou na vida delas e elas então engendraram um momento para que ele pudesse decidir se aceitaria resgatá-las e cuidar delas ou não. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então fique comigo, ouça, né, essa história por completo, onde nós tiramos lições preciosas para nós. Mas hoje eu declaro que pessoas e circunstâncias acontecerão e chegarão até você para que você tenha um resgate completo, né, das suas necessidades em Cristo Jesus. Amém.